Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e ela está lá em Provérbios 16. E consegui extrair aqui dois grandes aprendizados desse capítulo hoje. E o primeiro aprendizado começa lá no início do capítulo, versículo 1 a 3, que diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Então, o capítulo começa nos orientando a alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Devemos se perguntar, esse plano, esse projeto, glorifica a Deus? Estou agradando o coração de Deus com a intenção do meu coração? Será que isso que eu estou fazendo, estou querendo realizar, eu vou abençoar as pessoas, eu vou conseguir agradar a Deus? Então a gente precisa alinhar o nosso pensamento, os nossos planos com aquilo que agrada a Deus. Alinhar a intenção do nosso coração. E quando os nossos planos, os nossos objetivos agradam a Deus, tendem a dar certo. Então a gente precisa buscar a bênção de Deus para os nossos planos. Amém? A segunda lição é que Deus é capaz de transformar os nossos relacionamentos, Deus é capaz de transformar o nosso temperamento. E queria compartilhar aqui o versículo 7, que diz assim: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Então, quando a gente passa a viver de uma forma que agrada a Deus, tudo muda na nossa vida. E até as pessoas que muitas vezes não gostavam da gente passam a gostar, a gente passa a se dar bem com elas. E qual a forma, o que acontece quando a gente passa a viver de uma forma que agrada a Deus? É do versículo 21 ao 24, vamos ver o que ele diz assim: quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Amém? Então, uma das formas que Deus nos usa para transformar os nossos relacionamentos é que a gente passa a ter mais paciência, passa a ser uma pessoa mais calma, passa a ter mais compreensão e passa a usar palavras agradáveis, palavras que incentivam as pessoas, não que ferem. Que Deus nos ajude e nos molde com a vontade dele agindo na nossa vida e que a gente consiga transformar o nosso temperamento e consiga transformar os nossos relacionamentos também. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!